Fala, Bruno. Olha, tem 200 mil visualizações a live que eu fiz a caminho do estúdio, falando para as pessoas que nós iríamos comentar sobre isso aqui. Ou seja, que Jair Messias Bolsonaro, ele virou um alvo para ser encarcerado, não era nem por causa da Câmara e nem por causa da candidatura à presidência, mas porque Bolsonaro, de 2014 até hoje, ele foi ajustando a estratégia dele de acordo com os meios que lhe estavam disponíveis a cada momento. Então, eu quero que você preste muita, mas muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. Inclusive, compartilhem a live para dar tempo de mais e mais pessoas assistirem isso ao vivo. Façam cortes, divulguem, publiquem nas suas redes sociais o que eu vou dizer aqui agora. Eu conheci Jair Messias Bolsonaro em 2014. Fiz uma live com ele, o professor Olavo de Carvalho, Bené Barbosa, Paulo Eduardo Martins, em 2015, 31 de março de 2015, logo após a primeira grande manifestação para retirar Dilma Rousseff da presidência da República, porque ela estava dando lá aquelas pedaladas e nós sabemos muito bem que foi fraudada a eleição de 2014. Pois bem, naquele momento, Jair Messias Bolsonaro era apenas um deputado federal que estava seguindo os caminhos de Enéas Carneiro para poder fazer um excelente trabalho no Congresso Nacional. Ele foi seguindo essa trilha, favorecendo o seu eleitorado principal, que eram os militares, policiais militares, forças armadas, corpo de bombeiro, polícia civil, polícia federal, etc. A segurança pública em geral. Ele ganhou força, porque como capitão do exército, um homem forjado, não esses militares que nós temos aí hoje, treinados em guerra de travesseiro. Jair Messias Bolsonaro era um homem que sabia muito bem contra quem estava lutando e não tinha ainda a projeção nacional que foi ganhando a partir daquele momento de 2014 até 2018. Foram 4 anos de trajetória onde o Bolsonaro começou a ganhar muita força. Em 2016 foi um dos primeiros booms do Terça Livre, porque nós, eu, Ítalo Lorenzon, Rodolfo Loreto, a turma que estava ali em 2016 no Terça Livre comigo, o Ítalo amanhã pode até comentar um pouco com vocês. Hoje o Ítalo não pôde participar porque ele está com um problema de saúde para resolver, senão ele estaria aqui conosco hoje. Ontem foi o Roveran, hoje seria o Ítalo. E naquele momento nós fizemos então a previsão clara de que Trump seria presidente. Ali naquele momento, o Bolsonaro já estava conseguindo pautar as eleições para vereador e prefeito. Em 2016, apenas 2 anos depois das grandes manifestações que iniciaram no Brasil. O Bolsonaro já estava ganhando força. Quem tirava foto com o Bolsonaro, quem estava próximo de Bolsonaro, foi eleito vereador, foi eleito prefeito. Tem uma galera que está há 10 anos aí na política, graças a Bolsonaro, já naquele momento. 2 anos depois, Bolsonaro é eleito presidente da República, coloca vários deputados estaduais, deputados federais e ganha força cada vez mais. 2019, assume como presidente. Em 2020, ele já consegue aumentar o número de de vereadores e prefeitos, o que vai se repetir 4 anos depois de 2020, 2024. Em 2022, ele sofre uma fraude eleitoral, da qual é retirado da presidência da República da maneira mais canalha do mundo. Mas Bolsonaro, que não queria ter o nome dele linkado a pessoas que ele não pudesse ter contato constante, ele evitava de ficar impulsionando pessoas gratuitamente, no sentido gratuitamente que eu digo assim, Bolsonaro nunca cobrou por nada, mas sem que ele pudesse acompanhar, porque é muito difícil quando você pega alguém com corrupção, alguém que faz alguma faz alguma besteira em algum lugar, é pego, porque ou é amigo de alguém que roubou, ou porque tem um contrato estranho. É muito difícil você descolar a sua imagem daquela pessoa. Então você chega lá e fala assim, ó, fulano aqui é o meu candidato, no lugar tal. Aí de repente essa pessoa é pega com algum crime ou coisa do tipo. Bolsonaro, então, ele tinha um certo receio. Para deputado federal e para deputado estadual e para governador, ou seja, estou falando aqui das 2 eleições, tá? Tanto para majoritárias e as que são estaduais.
O Bolsonaro ele foi ganhando cada vez mais corpo e força. Até aqui, Bolsonaro não tinha força para eleger um grande número de senadores. Quando é que o Bolsonaro consegue um grande número de senadores? Quando ele tem força suficiente para eleger um grande número de senadores? Quando o Bolsonaro mostra que tudo o que criticavam que ele tomou decisão, por exemplo, ministro do STF, Bolsonaro escolheu muito mal. Eu que mesmo critiquei, né? Tanto o Cássio Nunes quanto o André Mendonça. Ministro do STF, Bolsonaro indicou fulano e cicrano. Por quê? Não tinha senador. Bolsonaro não soube indicar bem o AGU. Por quê? Não tinha senador. Bolsonaro não conseguia fazer certas coisas nos ministérios. Não só porque os ministros, alguns deles não estavam alinhados, mas os que estavam alinhados não conseguiam fazer muita coisa. Por quê? Bolsonaro não tinha senador. O cenário muda em janeiro de 2023, quando o Bolsonaro consegue colocar um número maior do que o esperado para Senado e um número muito maior de deputados federais. E o que aconteceu? Bolsonaro vira uma ameaça imediata para o sistema. Por quê? Se o Bolsonaro consegue colocar muitos políticos dentro e fora do partido dele, porque é bom lembrar isso. É bom lembrar que muita gente, por exemplo, do PP, teve gente do PP que foi eleita porque apoiava o Bolsonaro. O Derrite é um deles. Depois é que ele foi pro PL. Tem outros políticos que estão em outros partidos que são políticos bons, inclusive dentro do Novo, na época do DEM ainda, depois União Brasil. Um deputado do União Brasil, por exemplo, que agora está no PL, mas que fez um trabalho fenomenal. Me lembro o nome dele rapidinho, desculpa aqui. O lá do Nordeste, que foi que iniciou a anistia. Rodrigo Valadares. Rodrigo Valadares, desculpa, Rodrigo, esqueci teu nome, não é maldade. Do União de Sergipe, tá vendo? Vai concorrer a senador para Sergipe, ali no estado, que é a reeleição do Alessandro Vieira, que está enganando. Então, é aí que eu vou chegar, Eu vou chegar bem ali. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele virou uma ameaça, aqui eu quero que o Ramage me corrija, é quase um monólogo aqui, mas eu vou jogar a bola para você rápido já, Ramage. O Bolsonaro, ele virou uma ameaça muito maior do que antes das eleições de 2022. Porque em janeiro de 2023, o que o STF percebeu? Opa, Bolsonaro, na próxima eleição, consegue impeachment de ministro do STF. Ele consegue presidente do Senado. Ele vai conseguir presidência do Congresso Nacional, porque o senador é presidente do Congresso Nacional. E é aqui, meus caros, que eu quero que você preste muita, mas muita atenção para você não cair nessas conversinhas de Flávio Bolsonaro era contra a Lava Toga. Eu fui testemunha ocular. Presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção. Eu fui testemunha ocular. Eu estava no Congresso Nacional nessa época. Como é que surgiu a tal da Lava Toga? Tá? A Bia Kicis, junto com a Cristo Nieto e outros tantos bons e excelentes deputados, inclusive a Carol de Tonha estava nessa época também, estavam trabalhando na comissão, na CCJ, né? A Comissão Constituição e Justiça da Câmara Federal. Eles estavam trabalhando, tá, num projeto de lei para que o impeachment de ministro do STF começasse na Câmara. Tá? Esse projeto não foi apoiado pelos políticos que estavam filiados ao partido político. Qual é o nome daquele maluco que é um viadão mesmo, aquele do Podemos, o criador do Podemos? Que era do PSDB? Eu esqueci o nome dele agora. Do Paraná. O pessoal vai lembrar que a galera é boa. Aqui não tem script não, tá, gente? Eu tô aqui falando com vocês diretaço, olho no olho. Mas vocês vão me lembrar o nome dele aqui, daqui a pouco eu lembro. Lá do Paraná. Daqui a pouco a galera lembra aqui. Enfim, os partidos... O Álvaro Dias. O Álvaro Dias... Preste muita atenção nisso, gente. Muita atenção, para que nunca mais vocês caiam nessa história de Flávio Bolsonaro Lava Toga, que era o que divulgava Danilo Gentili, MBL e Nando Moura. O que aconteceu? Eu fui testemunho ocular. Eu estava lá. Os deputados que estavam fazendo um excelente trabalho para que o impeachment de um ministro do STF começasse na Câmara dos Deputados, eles não conseguiram apoio. Engraçado, porque eles estavam tendo apoio de deputados do PP, tinha um deputado muito bom, que eu esqueci o nome dele agora, que é do PP do Paraná,
que estava apoiando esse projeto para o impeachment do ministro, falando quase Alexandre de Moraes o tempo todo aqui, mas para que o ministro do STF, o processo começasse na Câmara, porque é assim aqui nos Estados Unidos, não é no Brasil, porque começando na Câmara, meu irmão, o Senado ia perder força, muita força. Se esse projeto de lei passa e o impeachment de um ministro, o processo começa na Câmara, igual todos os projetos de lei, você começa na Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara, e aí, meu irmão, a palavra final é do Legislativo e, querendo ou não, é da Câmara. Pois bem, quem é que estava sabotando esse projeto de lei que era para poder iniciar o impeachment dos ministros do STF na Câmara? Os deputados do Podemos. E o que os senadores do Podemos estavam fazendo no Senado? A lava-toga. Eu achei aquilo super estranho, Ramagem. Eu tava lá, eu fui testemunho ocular, eu vi aquela merda acontecendo. Aí eu fiquei me perguntando, Ramagem, eu falei assim, mas peraí, por que os deputados do Podemos e a galera do Centrão, que tá ligado ao Podemos, estão barrando o início de um processo de impeachment começar na Câmara? Aí eu pensei assim, é o Senado querendo protagonismo, né? Pensei rasteiro, né? E o relator da lava-toga seria o Randolph. E o relator seria o Randolph. Para você ver. E aí que me veio a informação, já nessa época. Gente, é uma pena que eu não tenho mecanismos, me falta meios, né? Aqui, mas me faltam meios para poder trazer todos esses detalhes de uma maneira visível para as pessoas. Qual era a data que estavam fazendo esse trabalho na CCJ? A Bia ainda não era presidente da CCJ, era o outro deputado lá, que o pai dele também era deputado... Franceschini. O Franceschini era o presidente da CCJ. Ele colaborou, Franceschini, colaborou para que essa pauta fosse colocada. Bia Kicis, Franceschini, Cristonieto, a galera toda da direita estava ali lutando para que o processo de impeachment de um ministro do STF começasse na Câmara. E aí eu vi essa movimentação estranha da galera do Podemos, a galera limpinha. Era o início do desembarque do pessoal MBL, Danilo Gentili, Nando Moura, etc. Era o início do desembarque deles. Joyce Hasselmann, Frota, etc. Foi aí que eles partiram para a questão da CPMI das fake news. Por que eles estavam barrando isso aqui? Porque com a lava-toga eles iam promover Moro. O objetivo deles era tirar o Moro do Ministério da Justiça. O Álvaro Dias entregava o Moro, o Podemos todo na mão do Moro. O Moro viria gigante com discurso politiqueiro de lava-toga combinada no Senado. Ninguém ia sofrer impeachment. Nenhum ministro do STF ia sofrer impeachment. Eles iam desgastar o Bolsonaro com algo que não era efetivo, ia entregar tudo no colo de Randolfo Rodrigues, e aí o Moro sairia como o herói nacional, o homem que apontou o dedo na cara dos ministros do STF, mas era só para ele poder ganhar força e vir a ser presidente. Meu irmão, quando eu percebi isso, e eu entrevistei o Flávio Bolsonaro no Terça Livre, falei, se tiver impeachment de ministro, você vai votar? Falei assim mesmo. Não é porque é amigo que eu vou perguntar, fazer pergunta fácil, não. Perguntei, falei, vai votar ou não vai? E aí o que aconteceu? Ele explicou, falou, e aí eu comecei a desmontar esse esquema que o pessoal estava inventando de o Flávio contra a lava-toga. E aí é isso que você acabou de trazer. Você tinha Alessandro Vieira fazendo esse barulho todo na época, Álvaro Dias, né, que estava só querendo levantar o Moro, e o Moro no Ministério da Justiça, desembarcando do governo, junto com Joyce. Sabotando o governo para poder alavancar o Moro para as próximas eleições. Esse é o contexto desse discurso Flávio Bolsonaro contra a lava-toga. Esse é o contexto. E agora o Alessandro Vieira. A gente estava alertando aqui, não estava? Todo dia. Alessandro Vieira aparecia ali no Roda Viva. A gente falava o quê? Cuidado. Alessandro Vieira falava alguma coisa na Globo, na CNN, a gente falava o quê? Falou certo isso aí? Cuidado. No detalhe, né? E agora ele veio. De repente aparecem as pessoas querendo lutar pelas pautas que estão sendo debatidas o tempo todo. Há quanto tempo o bolsonarismo, a direita real,
que é contra esse sistema oligárquico, corrupto, que destrói o Brasil, destrói a família brasileira. A gente está colocando... Aí, quanto tempo a gente está falando aqui? Cuidado da época eleitoral. A gente, inclusive, vai mostrar quem é quem. Essa CPI que foi aberta pelo Alessandro Vieira para se promover como alguém que está questionando o STF e querendo resolver questão de segurança pública. Na sua pauta, querendo chamar Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, na Comissão de Combate ao Crime Organizado, que é para se aprofundar nessas facções criminosas, nessas organizações criminosas, que é o lulopetismo, o que os ministros do STF estão fazendo. Não, ele está querendo se promover ali. Um Alessandro Vieira, que é aquele que estava como relator ali do PL da censura, para regulamentar as redes sociais, calar todos nós nas redes sociais, que se elegeu com uma pauta de segurança, mas começou a sabotar Bolsonaro desde o começo ali, porque tem um mandato de 8 anos, aí no final do mandato de 8 anos, quer falar de segurança pública e quer bater no STF. Ou seja, ilusão, embuste, enganação. Aqui você vai ter a verdade desses parlamentares em reeleição aí. E aí o pessoal lembrou bem aqui no chat, né, que o Álvaro Dias, tem vídeo, tá, registrado, do Álvaro Dias meio que desejando a morte do Bolsonaro quando ele foi esfaqueado. Essa é a galera que estava dizendo para você que queria fazer a lava-toga. E o Álvaro Dias acabou tomando a volta do Moro, né, no Paraná. Acabou tomando a volta do Moro lá no Paraná, perdeu o Senado para ele. E o Alessandro Vieira está nesse contexto. A gente está aqui com um vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro explicando um pouco dessa questão toda da sacanagem do Alessandro Vieira, que nós já estávamos alertando aqui, eu olhando para a câmera errada, mas não é só você não. Você está mais certo que eu agora, você já está mais safo. É que eu acompanho na tela aqui o que está acontecendo, aí volto para a câmera. Então, vamos assistir ao vídeo do Eduardo Bolsonaro. Se eu falar para você que foi aberta a CPI do crime organizado, você imagina o quê? Que será investigado o pessoal do crime organizado, bandidos de alta periculosidade. Mas aí vem a notícia, que a CPI aprovou a convocação de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, ou seja, querem fazer política contra o Bolsonaro no ano de eleição, constrangendo os seus ex-ministros da Economia e presidente do Banco Central. Entende o perigo que é você assinar uma CPI, porque aquele que está coletando a assinatura, via de regra, praxe do Congresso, é que ele presida essa CPI. Então ele controla a agenda, ele controla os requerimentos que vão ser postos em votação. Se eu falar para você que foi aberta a CPI do crime organizado, você imagina o quê? Que será investigado o pessoal do crime organizado, bandidos de alta periculosidade. Mas aí vem a notícia, que a CPI aprovou a convocação de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, ou seja, querem fazer política contra o Bolsonaro no ano de eleição, constrangendo os seus ex-ministros da Economia e presidente do Banco Central. Entende o perigo que é você assinar uma CPI, porque aquele que está coletando assinatura, via de regra, praxe do Congresso, é que ele presida essa CPI. Então ele controla a agenda, ele controla os requerimentos que vão ser postos em votação. Se eu falar para você que foi aberta a CPI do crime... O vídeo recomeçou aqui, mas vejam só como que o Eduardo Bolsonaro falou com clareza, né? Pô, a CPI do crime organizado, você vai pensar o quê? Pô, vamos pegar aqui, sei lá, algum policial corrupto, ou algum secretário que está ali acobertando o crime organizado no Brasil, ou algum policial bom para poder falar como está sendo feita a atuação dos terroristas Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda junto com o narcotráfico do Rio de Janeiro, São Paulo. Não, Paulo Guedes. Paulo Guedes, irmão. Paulo Guedes, vou repetir, Paulo Guedes. Esse é o Alessandro Vieira, essa é a canalice que eles fizeram. E como não deu certo essa promoção do Moro à época, foi aí que eles iniciaram com esse papinho de gabinete do ódio e vieram com essa história de fake news e gabinete do ódio e milícia digital, crítica combinada e organizada. Esse pessoal tá organizado. Então cuidado com quem você escuta falando isso, tá? Esse pessoal tá tudo organizado, não sei o que. Cuidado. Normalmente é alguém que já estava lá atrás, batendo palma aí, ó, pro MBL, pro Danilo Gentili, Nando Moura, esse pessoal todo, falando que era galerinha organizada, querendo acabar com
com Flávio Bolsonaro. Então, não caiam nessa conversa. Flávio Bolsonaro não estava bobo nessa história da Lava Toga, né? E também não está bobo nessa CPI aí do crime organizado, que ele está muito ciente do que está acontecendo. E, de novo, né, não é que ele não assinou, ele assinou sim, ele escreveu isso, inclusive, e a imprensa está noticiando de maneira canalha. Inclusive, aquele perfil, como é que é o nome do perfil lá do X, que é apoiado aí para esse pessoalzinho que não queria o Flávio Bolsonaro? Space Liberdade. Space Liberdade. De um menino que eu ajudei, inclusive financeiramente, fazia vários spaces com eles, colocando a canalice do Flávio, falando que o Flávio Bolsonaro seria alguém que está contra. Inclusive, o Kim Paim colocou uma comparação. Quer ver? Deixa eu pegar aqui esse tweet do Kim. O Kim fez uma comparação de tweets onde ele pega e fala assim, ó, tirem suas conclusões aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui esse tweet do Kim Paim, onde ele mostra, ó, olha aqui, ó, para vocês, ele pega e mostra, aqui, ó, esse aqui, ó, urgente, né? Aí ele botou assim, vejam esses 3 posts, né? Aí ele até botou Space Liberdade aqui como Nicolete, e ele não tá mentindo não, tá? Pode ficar brabinho, não vai adiantar. Ele botou assim, vejam esses 3 posts, o Henrique, que é alguém sensacional, um cara de direita mesmo, o tal do Space Liberdade e o tal do Ivanildo. Então vamos lá. Olha isso aqui. Henrique. O Henrique colocou assim. Olha só isso aqui. Flávio Bolsonaro disparou contra Alessandro Vieira. Eu assinei a CPI, mas com toda franqueza, o Alessandro Vieira é um grande hipócrita. Ele sabe que essa CPI não será instaurada porque é ilegal, mas fez isso para me sacanear, como se eu não quisesse assinar. E aí o Ramage pode até explicar para vocês por que uma CPI não é instaurada quando ela é ilegal. Aí, Space Liberdade, que muita gente da direita segue. Olha o que eles colocaram. Flávio Bolsonaro diz que CPI para investigar a relação de Moraes e Toffoli convocaram é ilegal. O senador Alessandro Vieira é um grande hipócrita. Ele fez esse tipo de pedido de CPI sabendo que não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Induzindo as pessoas ao quê? Que o Flávio Bolsonaro não quer investigar Moraes e Toffoli. Aí o outro, o Ivanildo, pior ainda. Se você assistir o vídeo, não é assistir o vídeo, tá, Ivanildo? É assistir ao vídeo. Você vai querer... Você vai querer, né? Ali foi um typo, né? Querer a chamada distorce o que o Flávio disse. Assistam vocês o vídeo, assistam ao vídeo, tá? São apenas 2 minutos. Deixa eu ser claro, qual a dificuldade de bater no Flávio pelos seus defeitos? Por que descontextualizar uma frase de um vídeo de 2 minutos contando que as pessoas não vão assistir? Olha a canalice desse tal do Ivanildo. E aí você pega, faz a comparação, como o Kim falou aqui. É só pegar o que o Henrique colocou, ele colocou a frase inteira do Flávio Bolsonaro e os outros dois ali manipulando, esperando que as pessoas não vissem o que realmente o Flávio Bolsonaro falou. Então, tem gente perguntando aqui o que é Spaces, né? Spaces é uma plataforma onde você pode conversar por áudio lá no X. Enfim, tá aí, muito claro. O Ivanildo depois até, o pessoal tá falando que ele defendeu, né? Mas enfim, a canalice não é nova dessa galera, tá? O vídeo do Álvaro Dias que nós falamos aqui, dizendo que ele estava celebrando a facada de Bolsonaro, para que fique registrado, é esse aqui, ó. Amigo, Peraí, vai botar de novo aqui. Voltar aqui do início. Amigo, no final, colabora com o Bolsonaro. Deus me livre, vocês querem dizer, isso não sabe nada, isso é um bandido. Quase 30 anos só fez pra ele. Ele tá falando do Bolsonaro. Nada. São vagabundos, os outros são piores. Tá quase morto. Não ganha de ninguém no segundo turno. Vocês estão enganados. Mas eu tô bravo. Não, mas não. Olha só, ele disse ali, canalha, bandido e está quase morto. Ele estava zombando do presidente MC Bolsonaro quando ele estava se recuperando da facada. Enfim, Ramage. É o vídeo do Henrique. O Henrique colocou o vídeo. Não quer botar o vídeo do Flávio?
Eu posso O vídeo colocar aqui, está mas muito bom. Quer comentar? Eu já pego o vídeo aqui rapidinho. Pronto, eu lhe mandei ali no pauta. O que acontece, né? Há um jogo muito... É bruto, a gente sabe, né? Então, a pessoa que se diz um aliado, o senador Alessandro Vieira, que no momento, como eu coloquei aqui, no momento eleitoral, vem para as pautas da direita, trabalhou 8 anos contra a direita, contra o Bolsonaro, querendo censurar a direita com o PL da censura, indo atrás de Felipe Martins, contra Flávio Bolsonaro, as pautas da direita, abre uma CPI só para se promover e ainda quer fazer uma armadilha para o Flávio Bolsonaro. Porque abre-se a todo momento um pedido de impeachment, um pedido de CPI, quando se sabe do trâmite dessa questão toda. E é lógico que o Flávio Bolsonaro está assinando esses pedidos todos, mas sabe que o trâmite de uma CPI, às vezes, você pode, inclusive, aditar, porque um Alessandro Vieira distorce o que ele deseja, inclusive, chamando numa CPI um Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, de 3, 4 anos atrás, no final de governo, quando deveria estar investigando organizações criminosas, facções e organizações criminosas, que é um lulopetismo e um STF que está junto. E aí quer fazer uma jogada para dizer que o Flávio não assinou quando o Flávio estava ainda emendando para consertar um embuste que ele estava fazendo. Então tem esse vídeo aí do Flávio comentando esse post aí que já foi comentado pelo Alan aqui, do Henrique, né? Então esse vídeo está muito bom. Amanda, eu não demorei para assinar a CPI. Ele, na verdade, vamos lá, eu sou a favor de impeachment de qualquer ministro que descumpra a lei de responsabilidade, que é a lei 1079, que enseja os crimes que levam o Senado a fazer o impeachment de ministro do Supremo. Já assinei vários, vou assinar quantos forem necessários. E essa CPI eu assinei. Mas com toda franqueza, o autor dela, o senador Alessandro Vieira, é um grande hipócrita. Ele faz esse tipo de pedido de CPI sabendo que ela não vai ser instaurada porque ela é ilegal. Você não pode instaurar uma CPI para investigar crimes comuns de pessoas. Então ele faz para tirar uma onda, ele acelera esse pedido de CPI antes que eu pudesse assinar, porque foi no final de semana, eu fui avisado pela minha assessoria, e eu estava preparando um requerimento para aditar esse requerimento de CPI dele, e por isso eu não assinei antes. Só que quando eu vi que já tinha atingido as assinaturas, eu falei, eu vou assinar logo, senão daqui a pouco ele vai encerrar, porque ele fez para me sacanear. Ele correu com as assinaturas exatamente para dizer que eu não assinei porque eu tenho algum rabo preso, que é mentira. E ele sabe disso. Então ele é um grande hipócrita que fez a CPI, Amanda, do crime organizado agora. Eu querendo participar, interessado, achando que fôssemos investigar CV, PCC, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas e de armas, nessa CPI do Alessandro Vieira. E daqui a pouco o cara está convocando Paulo Guedes, Roberto Campos Neto, ex-ministro do Bolsonaro, numa CPI que não tem nada a ver com eles, para quê? Pensando na eleição, pensando em holofote. Senadores como Alessandro Vieira, eles descredibilizam o resto que existe ainda de credibilidade desse instituto de CPIs. Então, assim, assinei essa última que ele fez agora, fiz um aditamento para que fosse incluído também o Fernando Haddad, o senhor Galípolo, o senhor Rui Costa, o empresário lá da Bahia, o Augusto Lima, todos eles citados nesse escândalo do Banco Master também, inclusive tendo participado de reuniões juntos com o Bocaro. E por que o Alessandro Vieira esqueceu de chamar essa galera? Só porque ele é base do governo Lula? Ele está com medo de convocar essas pessoas? Então eu espero que ele assine o meu requerimento para aditar o pedido de CPI dele. Vamos à luta, vamos investigar quem quer que seja. Então não tem problema nenhum, Amanda, de assinar CPI, de assinar impeachment de ministro do Supremo, nenhum problema. Então, para deixar bem claro aqui, qual é a posição minha. Voltou aqui? Uhum. Muito bem, dá para ver como o Flávio Bolsonaro está preparado, responde bate-pronto, está com fundamento, não está com receio dessas pessoas que são verdadeiros Amanda, não demorei para assinar CPI. Armadilha para prejudicar a campanha, sabendo que qualquer impeachment, qualquer CPI que prospere, que vai andar, que vai fazer verdadeira investigação, a direita está do lado, a esquerda não assina nunca, quer blindar as pessoas, a direita que está fazendo as verdadeiras apresentações, aí vem o Alessandro Vieira, um senador que está no Lula, está no cangote do Lula o tempo todo, blindando o STF, vem no ano eleitoral querer se dizer que está questionando o STF agora, que quer fazer pela segurança pública só agora e promove armadilhas. Armadilhas blindando e para prejudicar o Flávio Bolsonaro. Mas está atento, estamos todos nós, que o Flávio falou muito bem ali, é o que a gente narrou aqui antes, para todos vocês, para tomar esse cuidado. Ou seja, ele quer atrapalhar, não quer utilizar uma CPMI para investigar, quer descredibilizar um instituto que não pode ser colocado para qualquer coisa quando é ilegal, porque se você apresenta uma CPI ilegal, ela vai ser barrada formalmente. Então já foi derrubada pelo Flávio, falando muito bem e acordando, tornando consciente
todos vocês aí para saber quem é quem nesse Congresso Nacional. E com detalhe, né, o nosso público, que eu sempre falo, na melhor audiência do Brasil, o nosso caminhoneiro René Góes, que já vou até adiantar o superchat dele, a gente iremos ler aqui, eu e Ramage, todos os superchats a partir de 30, tá? Então, envia logo aí, se você ainda não mandou, pode meter bronca. E ele botou, eu sou de Sergipe. Ele botou ali. O Alessandro foi eleito com o Bolsonaro. Exatamente. Depois virou as costas e enganou todos. Ele é delegado desarmamentista, que não seja eleito. Tá aí, ó. Exatamente, ó. Então você vê uma Galera, pessoa que traíra, virou as costas, foi eleito na pauta de segurança pública, com a direita, virou as costas no começo, na pandemia era oposição ao governo Bolsonaro, em tudo ali oposição ao governo Bolsonaro, já abraçou o Lula lá de trás, aí vem em ano eleitoral, vem para a pauta da direita, prejudicando o candidato Flávio Bolsonaro. Mas a gente está escaldado. Se muito poderia ter ingenuidade lá atrás, por fazer o melhor, ali o objetivo sempre foi o melhor, e não se preocupando com o resto, agora a gente quer fazer o melhor, mas sabendo dos canalhas que estão à nossa volta. Olha, o pessoal tem que entender um pouco mais sobre o passado de algumas pessoas, porque isso não é questão de, vocês estão querendo dividir a direita. Gente, olha isso aqui. Quando eu falo, por exemplo, desse bendito do Danilo Gentili, ele pegou essa publicação desse Space Liberdade, que em tudo coloca urgente, todas as publicações deles eles colocam urgente, e eles colocam esse símbolozinho ali em verde e amarelo em cima dos vídeos que são dos outros. Eles não têm vídeos próprios, não tem um vídeo próprio. Eles só pegam vídeos da imprensa, coloca a tarjazinha deles ali, faz o corte e divulga. Aí tá ali, Danilo Gentili debochando de Flávio Bolsonaro para poder fazer um desmonte, né, do trabalho do senador Flávio Bolsonaro, que está vindo com tudo para ser presidente da República. E falando em vir com tudo para ser presidente da República, vamos ver a fala do Flávio Bolsonaro lá no Chile, porque agora é oficial. José Antônio Cássio, meu grande amigo, mandei mensagem para ele parabenizando, falei com o Antônio Barquesi, estive lá em 2018, dei informação para o pessoal, foi maravilhoso o encontro, levei minha esposinha, qualquer hora eu mostro para os membros fundadores, aí eu mostro lá para o pessoal a foto da gente lá no Chile com o José Antônio Cássio. Foi uma experiência maravilhosa, fiquei apaixonado pelo Chile. E Flávio Bolsonaro lá na posse de José Antônio Cássio. Olha que vídeo. Com essa postura, porque ele não consegue conviver com pessoas que pensam diferente dele. O Chile é um importante parceiro comercial do Brasil. O Chile pode ser ali finalmente a saída do Brasil para o Oceano Pacífico, com o corredor bioceânico, que é um projeto que está em constante desenvolvimento, poderia ter sido aprimorado. Portanto, ele deixa de defender os interesses dos brasileiros e coloca uma questão pessoal, uma birra, né, um rancor em primeiro lugar. Então, graças a Deus, temos aqui um senador brasileiro vindo aqui representar o Brasil. Ou seja, ninguém quis, né, ir representar o Brasil. Flávio Bolsonaro foi, dando uma aula de como realmente deve se tratar grandes nomes como José Antônio Cássio, e o Brasil foi muito bem representado no Chile. Flávio Bolsonaro já, como nós falamos no início do programa, reconhecido como o próximo presidente. Gostei muito dessa fala do Gualberto. Ele não é o futuro presidente do Brasil, ele é o próximo. Boa. Bem, só colocando aqui, Alan, porque o Mauro Vieira estava lá. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Lula. Foi, então. Apagado, tanto que você não estava sabendo. Completamente apagado. Ninguém estava ali dando atenção a ele. O que se viu no Chile ali, uma virada, a volta da direita conservadora pelo melhor do país, pelo melhor da América Latina, diante de um governo anterior no Chile, que foi de uma esquerda, que entrou radical, destruiu o país novamente e voltou. Quem é o presidente atual do Brasil? O Lula. Lula foi convidado. Lula foi? Não, o Lula não foi ao evento. Quem é que foi? O próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro, e foi tratado como chefe de Estado. É um pré-candidato à presidência da República, foi ao evento de posse do novo presidente do Chile e tratado como o chefe de Estado do Brasil, pelo atual presidente lá, pelo Milei, pela Maria Corina, por todos que estavam ali, uma aceitação, todos favorável a essa virada da América Latina por uma prosperidade,
por mais segurança, pelo livre mercado e atuação, acabar com esse autoritarismo, essa corrupção institucional, esse narcotráfico. É uma guerra longa que se inicia agora. Por isso, por esse sistema está virando, por essa aceitação, está virando nos setores do Brasil e de fora, que a gente está nesse caminho para eleger Flávio Bolsonaro. Então, deu show lá, participou, foi recebido como chefe de Estado, dada a sua importância, como próximo presidente do Brasil, eu de viés de centro realmente, de figura central, de voltar o Brasil a ser a figura central da América Latina. O Brasil tem tudo para isso, né? Mas o Brasil tem esse potencial, não, mas essa capacidade já agora, né, de ser o país que lidera a América Latina contra o narcotráfico. Para isso, óbvio, precisamos de Flávio Bolsonaro e de senadores eleitos. Tem mais um vídeo aqui, a produção me avisou que eu coloquei o vídeo errado, né, porque eu já tinha combinado com o pessoal que eles iam cuidar dali, eu ia cuidar só da câmera, mas minha mãozinha nervosa aqui, peço desculpa à produção. Eu estava esses dias todos sem essa ajuda, agora a ajuda chegou, então eu quero agradecer. É triste não poder falar o nome das pessoas que estão conosco, mas nosso irmãozão aí, você sabe, irmãozinho, obrigado mesmo de coração. Então, o vídeo, vou colocar aí, produção, o vídeo da CNN era para vir antes da fala do Flávio. Falar da posse do novo presidente do Chile, José Antônio Kast, gerou muita polêmica aqui no Brasil isso, depois que o presidente Lula desistiu de ir à posse, quando soube que os convites também haviam chegado ao senador Flávio e ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro. A Luciana Tadeu está em Valparaíso, falou rapidamente com o chanceler Mauro Vieira agora há pouco, e ele disse que o presidente Lula não compareceu à posse por questões de agenda. Ah, de agenda, entendi. Então, o problema era agenda. Não podia ir à posse de José Antônio Kast por questões de agenda, Ramaz. Eu não sabia que era o probleminha, era a agenda. Depois de muitos anos, o Chile volta a ter um presidente de direita de verdade. Lembrando que há aquele vídeo famoso da TV Cultura, que nós não podemos utilizar, porque senão a TV Cultura ela dá strike. E olha que é uma TV estatal, né? Ela é do estado de São Paulo. Mas como é repleto de esquerdistinhas, eles não deixam a gente mostrar para vocês. Há um vídeo muito antigo e famoso do José Dirceu em entrevista, falando como que ele fez o Foro de São Paulo, e ele narra, não, a gente foi lá no hotel de Marbella, né, ou Marbella, lá no Chile, e nós estávamos com a Bachelet criando o Foro de São Paulo. José Dirceu fala abertamente que ele criou o Foro de São Paulo com a Bachelet no Chile, na visita que ele fez ao hotel de Marbella. Ou seja, era a Bachelet, José Dirceu, Fidel Castro, Lula, todos eles estavam ali unidos para impedir isso que você está assistindo na tela. Um presidente de direita no Chile. Junto com as Farc. Junto com as Farc. As Farc formalmente faziam parte, assinaram os primeiros estatutos do Foro de São Paulo. Depois acharam por bem, né, não participar formalmente. Mas informalmente, sempre foi esse vínculo de financiamento desse autoritarismo de esquerda. Então, quando o norte-americano auxiliou a Colômbia a sair desse narcotráfico, décadas atrás, se iniciou, Fidel Castro, junto com Hugo Chávez, deram um novo corredor de drogas para inundar o comércio americano, a sociedade americana de drogas, ganhar dinheiro com esses recursos do narcotráfico e financiar toda essa questão de ditador, autoritarismo, partidos de esquerda na América Latina, e com certeza, a gente sabe disso, preponderantemente, Luiz Inácio Lula da Silva, o grande corrupto que foi tirado da cadeia, condenado em 3 instâncias para voltar à presidência. Quem é que os incautos esqueceram do governo sem gestão, sem eficiência, com escândalos para todos os lados, e não deu outra. É a mesma coisa. Tem um lado que apareceu mais também, as tramóias, as maracutaias, a criminalidade, toda junto com o STF, que tem acontecido agora. Agora nós estamos vendo o ex-presidente socialista do Chile,
tá até sem gravata, eu acho um desrespeito ali na ocasião. É a única pessoa, o único homem sem gravata ali, talvez seja o único homem sem cueca também, deve estar usando calcinha. Tá ali deixando a presidência do Chile e entregando a faixa presidencial historicamente para José Antônio Castro, que o cumprimenta, faz todo o ritual direitinho, e agora vira então o novo presidente do Chile. José Antônio Castro agora é oficialmente o novo presidente do Chile. Vai ter depois o hino nacional chileno. Eu tive a oportunidade de conhecer José Antônio Castro de perto, ele, sua família, fui muito bem recebido. Está aqui agora oficialmente José Antônio Castro como presidente do Chile.